Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo. Tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós estamos na videoaula de número 5, do seu curso de SketchUp Organic. E na aula de hoje, eu vou passar para vocês algumas instruções bem interessantes aí para você que tem o interesse, de publicar ou deixar salvo, vamos dizer assim, em nuvem, os seus componentes que você desenvolve aqui no SketchUp. Tá? Em um segundo momento também, nós vamos já entrar em um outro objeto, vocês estão vendo aí na tela, um tipo de uma mesa aí, um tanto quanto futurista, com estas formas onduladas e orgânicas. Eu vou explicar para vocês em detalhes para a gente fazer um elemento parecido como esse, tá bom? Onde a gente vai usar um plugin e esse plugin faz então esse esmaciamento, ou seja, deixa estas formas aí onduladas ou com os cantos arredondados aqui, ó, nos objetos, tá? Aí pode ser um material, sei lá, de acrílico, de plástico ou até mesmo de madeira. A gente vai fazer também, eu estou deixando aqui alguns exemplos na tela para que vocês vejam. A gente vai desenvolver, por exemplo, uma cadeira como essa. Observem que todos os cantos da cadeira é arredondado e esse plugin também ele faz esse processo aqui, ó, ele transforma os elementos que são de certa forma quadrados, aqui dentro do SketchUp em um formato assim, como se fosse bem fofinhos mesmo, ou arredondados, tá bom? Eu já vou explicar e mostrar para vocês na sequência. A gente vai fazer possivelmente na aula de hoje a base da mesa, deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês. A gente vai fazer esta base aqui, se não der tempo, a gente obviamente continua na próxima aula. A gente vai fazer um tampo depois, esse tampo pode ser de vidro ou de repente de madeira também, a gente vai decidindo, tá bom? Mas é o que a gente vai ver aí na sequência, tá? Bom, antes de mais nada então, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês como que a gente pega, vou abrir aqui o nosso projeto que a gente vem desenvolvendo, ó, desde a aula passada, que foi esse belíssimo vaso de planta que está aqui, E vocês viram que a gente constituiu ele, salvou ele direitinho, as partes separadas em grupos. Se você for entrando, você vai ver que tem objetos dentro de objetos, tá? Depois que você faz todo esse processo, você pode compartilhar estes objetos, que na verdade são componentes, no armazém 3D ou no 3D Warehouse. Como que você faz isso? Necessariamente, quando você vir aqui, ó, em janela, armazém 3D, você tem que ter uma conta na Trimble. Necessariamente, ou obviamente, se você tiver com uma versão Pro do SketchUp, você tem que ter uma conta na Trimble, que é a empresa que fabrica o SketchUp. Então você tem que estar aqui, ó, no armazém 3D e tem que estar logado ou criar uma conta de login, tá bom? Então se você não fez isso ainda, pause o vídeo, tire um tempinho, crie essa conta para que você possa tanto ter mais facilidade para baixar os componentes aqui do armazém 3D, como também compartilhar, tá bom? Feito isso, você foi lá, criou sua conta. É tudo de forma intuitiva. Tem algumas partes que eu até entendo que está em inglês lá, pessoal, mas não tem segredo. Vai pedir o seu nome, qual a sua área de atuação, algo nesse sentido. Depois que você criar sua conta, você vem aqui no armazém 3D dentro do SketchUp e você faz aqui o login, tá bom? Depois que você estiver logado, para fazer o compartilhamento, pessoal, é de certa forma um tanto quanto simples. Você vai selecionar o objeto, vai clicar com o botão direito e vai transformar em componente, tá bom? Não é grupo, você vai criar um componente e você vai dar um nome para esse componente. Então, eu vou colocar aqui, ó, vaso de planta, tá? Vou deixar aqui vaso de planta. Questões aqui de alinhamento não precisa mexer em nada, preço também não, tamanho não. Talvez algum URL, mas lá dentro do armazém 3D você pode pôr, de repente, um URL da sua empresa, do seu escritório ou algo nesse sentido, tá bom? Basicamente, a gente coloca o nome aqui e clica em criar. Então, a partir desse momento, quando você selecionar esse objeto, você vai observar que ele aparece aqui, ó, uma UCS, o eixo, indicando então que se trata literalmente de um componente, tá bom? Feito o componente, você vai selecionar ele novamente com o botão direito do mouse e você vai vir aqui, ó, armazém 3D e compartilhar, ó, componente, tá bom? Clica aqui em compartilhar componente, vai abrir a mesma janela que a gente estava agora há pouco, que é do 3D Warehouse. E aqui você então pode colocar as informações. Ó, você pode pôr um título, o nosso título é o mesmo, Ó, vaso
de planta. Se você souber o nome da planta que você criou ou algo nesse sentido, ou de repente existe o objeto na vida real, então você põe o nome aqui exato. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, apenas assim, ó, feito pelo usuário, ok? O que mais aqui? Modelo privado, se você quer que somente você possa baixar, você marca aqui, ó. Como é um compartilhamento, a gente vai deixar normal, tá? E desativar comentários, se você quiser que as pessoas comentem, tem essa possibilidade. Se você quiser que não comentem, você deixa marcado aqui, tá? Categoria, pessoal, vocês podem clicar aqui e colocar, ó, tem arte, filme, industrial, paisagismo, lazer, tá? Aliás, paisagem, ó, materiais de construção, design de interiores, pode deixar aqui, ó. Eu acho que design de interiores combina com o que a gente está precisando ali, tá? Depois, se você quiser colocar aqui, ó, tem a opção então, ó, educacional, cozinha, banheiro, comercial e assim por diante. Vamos pôr aqui residencial, né? Ó, isso, ó. Então, design de interiores residencial. Perfeito, ó, a barrinha está ficando amarela aqui. Quando ela finalizar, ela fica toda verdinha. E aí você pode carregar, tá? Tá marcando aqui, adicionar uma descrição rápida e útil. Não entendi. A gente já colocou tudo aqui, né? Feita pelo usuário. Não entendi por que está pedindo aqui esta opção. Será porque a gente não escreveu o suficiente? Vamos ver. Vamos clicar aqui então, ó, em carregar. Enviando o seu modelo. O modelo vai estar subindo para a nuvem, né? Para dentro do 3D Warehouse. E ele estará lá disponível. Depois que ele estiver lá também disponível, pessoal, dá para vocês depois editarem o modelo, tá? E também dá para você colocar mais informações, caso você queira, tá bom? Ó, vaso de planta. Esse modelo está sendo renderizado de novo. Volte em alguns minutos, tá? Vamos ver aqui. Bom, vamos aguardar, pessoal. Aí depois a gente vê se ficou aqui bonitinho carregado. Se você quiser, ó, você pode vir aqui, ó, no seu perfil. E aqui você tem a opção, ó, meu conteúdo, tá? Ou minha página pública. Vamos clicar aqui, ó, em meu conteúdo. Aí você vai ver, ó, que eu tenho aqui 2 objetos e o vaso de planta, ó, ele está sendo ainda carregado lá para o armazém 3D, tá? E eles, obviamente, que eles são públicos, tá, pessoal? Então, se um dia você for lá no armazém 3D, digitar vaso de planta, possivelmente você vai encontrar esse que a gente fez aqui durante o curso, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, caso vocês queiram compartilhar os seus objetos, né, os componentes, é desta forma, né, muito fácil e muito simples. Você pode deixar eles todos separadinhos, você pode clicar aqui pasta ou criar coleções, por exemplo, coleções só de cadeiras, coleções só de mesas e assim por diante. Todos os objetos que a gente desenvolver aqui no curso, pessoal, eles vão ficar disponíveis também aí no 3D Warehouse, tá bom? Vou fechar aqui, então tá lá o nosso objeto compartilhado. Possivelmente nas próximas aulas eu volte e mostre para vocês ele lá carregado, tá bom? Bom, agora, pessoal, nós vamos começar então a desenvolver a base da mesa, ali como eu mostrei as imagens para vocês, tá? Ali é só uma inspiração, vamos dizer assim, a gente não vai fazer exatamente como está mostrando ali, mas vai servir como uma inspiração para a gente desenvolver aquela base realmente ondulada, aquelas curvas bem bacanas e bonitas que aparece ali na foto, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. É o seguinte, para esse objeto aqui em específico, nós vamos usar um plugin, tá? Que é uma extensão, né? Um aplicativo, vamos dizer assim, aqui dentro do SketchUp, tá? Vou explicar para vocês o nome dele, o caminho para vocês baixarem. Só que é o seguinte, não sei se vocês sabem, não sei se é do conhecimento de todos, alguns plugins são gratuitos, são até fáceis de você encontrar aí pela internet. Outros plugins já são aí, de certa forma, pagos, tá? A grande maioria deles também, o valor dele é em dólar, tá? Então, é interessante que você saiba disso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um plugin, tá? Então, se você no futuro tiver o interesse, for da sua área, você tem aí uma grande necessidade de possuir esse plugin, então ele é interessante para você fazer esse tipo de modelagem, tá? Não é obrigatório você ter ele aí instalado, mas é interessante que você saiba que ele existe, né? E se um dia realmente você vir a precisar dele aí nos seus trabalhos para ter essas faces mais arredondadas, né? Como eu comentei, esses cantos bem ajustadinhos, ele é um super plugin bastante interessante. A gente vai ver outros plugins um pouquinho mais para frente aí nas aulas, tá bom? Que faz basicamente
o mesmo serviço que esse, e aí eu mostro para vocês depois, tá? Muita coisa também é assim, pessoal, a gente vai, de certa forma, usar alguns plugins quando for extremamente necessário, outros, a grande maioria, vamos dizer assim, da nossa modelagem, a gente vai tentar fazer realmente na raça, ou seja, usando as ferramentas originais do próprio SketchUp. Quando não tiver jeito, realmente a gente vê que faz parte do uso de um plugin, aí eu vou mostrando para vocês, tá? Então, olha só, vocês vão vir aqui em janela, vão vir aqui ó, em Extension Warehouse, tá? E vocês vão, necessariamente, tem que estar logado na conta de vocês têm que ter uma conta na Trimble, tá bom? Muito simples, caso você tenha uma versão do SketchUp Pro, automaticamente você já tem uma conta. Então, você tem que vir aqui, fazer o seu login e ficar logado, tá bom? Depois que vocês logarem, vocês vão digitar o seguinte endereço aqui, ó. Vocês vão colocar sudb. Deixa eu ver se é esse mesmo nome. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Gerenciador de extensões é subd. Isso, então deixa eu voltar aqui, ó. Extensões, aí vocês vão pesquisar, né? Como eu comentei depois de logado, vão digitar aqui, ó, subd, tá bom? Pode clicar aqui, ó, e aí vocês vão encontrar este plugin aqui, ó, tá bom? Ó, mostra que ele é realmente grátis, tá? Mas se você observar, quando você clicar aqui, aparece algumas informações, tá? Em inglês aqui, ó. Ele serve para a versão 2021 já, para 2020, 2019 e assim por diante. Ou seja, ele transforma, ó, elementos que você faça meio, vamos dizer assim, chapados ou quadriculados, ele deixa realmente ó, bem esmaecido, bem arredondadinho, tá? Tem vários exemplos aqui, ó, bastante interessantes, tá? Então depois você dá uma olhadinha aqui, ó, que na verdade, se você precisar da versão completa desse plugin, você tem aqui o site, tudo direitinho, e ele é cobrado, ó, pelo que aparenta ser aqui $40, tá bom? Após os 30 dias de uso, tá bom? Para instalar, muito simples, vocês vão clicar aqui, o programa é instalado aí rapidamente no computador de vocês, tá? Depois que você tiver com ele instalado, você vai vir aqui em gerenciador de extensões, ó, ele vai estar aqui, e vocês vão deixar ele ativado, tá bom? Para que ele apareça aqui na tela, vocês vão vir aqui ó, em visualizar, barra de ferramentas, desce aqui um pouquinho ó, e digita aqui, ó, tá bom? Deixa marcado, ó. E aí vocês fecham aqui e tem ele aqui, ó, tá bom? Ele é bem simples, bem intuitivo de se usar. Eu já vou mostrando para vocês na sequência. E algumas ferramentas deles, vocês vão vir aqui, ó, em extensões, tá? Ó, tá aqui extensões. Você tem aqui, ó, o subd, né? Aí você tem aqui ó, as opções subdividido, aumentar subdivisões, tá? Tem várias funcionalidades aqui que na verdade estão aqui ó, nesse botão, tá? Nesse botão UIzinho, quando você seleciona um grupo aqui na tela, essa janela se abre com várias informações, tá bom? Possivelmente não vai dar tempo da gente fazer tudo nessa aula de hoje, né? A gente vai fazer aí a base da mesa agora. E aí na próxima aula nós vamos desenvolver então os pezinhos das cadeiras, tá? Vamos fazer também o tampo, a gente vai decidir se a gente vai fazer de vidro ou de madeira mesmo, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas a gente continua aí na próxima aula, tá? Agora eu vou mostrar algumas funções aqui para vocês, pessoal. De certa forma, a princípio, quando você olhar assim, você vai achar um pouco complexo de se fazer. Mas, por favor, preste bastante atenção, siga exatamente as medidas que eu estou fazendo. Por quê, pessoal? Porque este plugin aqui, ele é um plugin que ele requer que a geometria do objeto que você está fazendo seja, de certa forma, bem certa, bem regular. Ou seja, se você fizer alguma coisa a mais, ou colocar alguma aresta a mais, alguma coisa a mais, a forma, na hora que você aplica o comando, ele fica bem distorcido, tá bom? Vejam só um exemplo, ó, vou fazer aqui um retângulo, ó, vou fazer um retângulo aqui de 1,1, tá? 1 metro por 1 metro, vou colocar para cima 1 metro. Então eu sei que isso daqui é um prisma perfeito, um cubo perfeito, né? Eu, para acionar o comando, ó, eu vou dar 3 cliques no objeto, necessariamente eu vou criar um grupo, e ele tem que estar selecionado, então ele fica aqui azulzinho. Aí eu venho nessa primeira ferramenta que é aplicar então ali as subdivisões, ó. Olha lá o que acontece, ó. Então ele deu uma esmaecida, ou seja, ele gerou mais faces para deixar cada vez mais redondo, tá bom? E aqui do lado, ó, você tem um sinalzinho de mais, você vai clicar, ele vai ficar um pouquinho mais redondo. Você vai clicar de novo, fica mais um pouco. Quando você clicar e o seu computador fizer
um barulho, algum sonzinho sonoro, significa que chegou no limite aqui, ó, tá? Olha lá, então aqui é o limite. Ele praticamente transformou o que era um cubo, ó, em uma esfera. Literalmente, pessoal, olha que bacana, ó. É um comando bem legal mesmo, um plugin bem interessante, né? E aqui, ó, como eu comentei, clicando aqui, ó, você tem a opção, várias opções que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas você tem aqui, ó, visibilidade da aresta. Você pode pôr nenhum, ó. Observem aqui, ó, que ele mostra a aresta. Se você colocar nenhum, ó. Então, literalmente, ó, você tem uma esfera aí praticamente perfeita, extraída de um elemento que era um prisma, tá? Agora, se você vir aqui, ó, fizer um retângulo, por exemplo, ó, vou fazer isso aqui um pouquinho mais tortinho. E aí, vou fazer uma linha aqui, ó, tá? Bem assim, ó. Você olhando aí no vídeo, olha só, você olhando, você aparentemente parece um retângulo perfeito, mas vocês viram que eu fiz algo um pouquinho tortinho aqui. E aí eu vou subir ele um pouquinho mais para cá. Então, o que acontece? Qualquer coisa que eu faça de diferente na geometria, no modelo 3D, isso interfere no comportamento do programa. Ele vai tentar corrigir, obviamente, fazer, né, de forma que fique certo, mas pode ser que não. Então, ó, clica aqui, olha lá. Então, ele literalmente dá uma distorcida. Tá, ó, então, olha só. Observem lá, ó, que esse aqui, inclusive, ficou um pouco mais oval do que o normal. E ele tem, de certa forma, olhando assim a olho nu, parece que não, tá? Mas ele acaba, sim, realmente se distorcendo, tá bom? Então, as medidas que eu for colocar agora aqui na tela, pessoal, por favor, né, coloquem aí iguaizinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com a base, então, da mesa. Essa base aqui, pessoal, nós vamos colocar ela com 1,40, ponto e vírgula 1,40. É um quadrado perfeito, tá? Nós vamos pegar esse quadrado, nós vamos colocar ele para o alto com 90 centímetros de altura, ó, tá? Se a gente vê depois a necessidade de aumentar ou abaixar a altura da mesa, do tampo da mesa, a gente regula depois com o escala, tá bom? Muito bem, a gente vai fazer assim, ó, eu vou pegar esta face de cima, pessoal, e vou torcer ela de forma que ela fique ao contrário da face de baixo. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu fazer um comando linha aqui, ó, do ponto mediano para cá. Uma outra linha do ponto mediano para cá. E aí eu vou encontrar o centro. Aqui no centro eu vou colocar uma linha azul. As demais linhas aqui, ó, não preciso, eu deleto apenas para eu saber onde é o centro ali, tá? Então, olha lá, vou clicar com 2 cliques, vou vir no comando rotacionar, ok? Vou pegar, ó, daqui para cá, vou jogar nesta ponta e vou jogar para cá, ó, no verde, tá bom? E aí eu vou clicar. Então, de certa forma, o que eu fiz? Eu torci, ó, as faces, elas estão um pouquinho invertidas, ó. Olha lá, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar estas faces aqui, ó, vou deletando uma a uma. Pode deletar todas elas, ó, sem medo. Menos a que está em cima e menos a que está embaixo, ó. Olha lá. Então, vou vir com a borracha, pode apagar essas linhas, ó, que a gente não vai precisar de momento. Olha lá. Então, olhando de cima, se você dá uma olhadinha aqui, ó, em câmera, olha lá. Então, é esta a situação que a gente tem. Olha lá, que bacana. Ok? Voltando, então, aqui, vou colocar a câmera perspectivada. A gente vai fazer a ligação entre estes pontos aqui, ó. Então, você vai vir com o comando linha. E você vai ligar daqui para cá. Você vai ligar, ó, este ponto daqui para cá. Ok? Ligar esse ponto aqui. E você vai ligar este ponto aqui. Olha lá. Então, eu interliguei, ó, estes pontos. Maravilha? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Agora, nós vamos vir aqui, ó, ao contrário. Vamos clicar daqui para cá. Ele vai gerar uma face. Nós vamos clicar daqui para cá, ele vai gerar 2 faces. Daqui para cá vai gerar 2 faces. E daqui para cá vai gerar 2 faces. Parece que é igual ao que nós tínhamos antes, pessoal, mas não é. É um pouquinho diferente. Tá bom? Não é a mesma coisa do jeito que estava anteriormente, só na hora que a gente torceu. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai começar a abrir espaços aqui, ó. Então, você vai pegar aqui nessa face, vem com o comando F, tá? Você vai clicar aqui, ó, deixa eu colocar o equidistância. Pode colocar aqui, pessoal, ó, 5 centímetros, tá?
clica aqui, ó, na outra face, aperta o F, 2 cliques, ele já coloca ali para nós. Nesse de cá, 2 cliques. Nesse de cá, letrinha F, 2 cliques. Nesse de cá, letrinha F, 2 cliques. Aqui, mesma coisa. A gente dá a volta completa, tá bom? Opa, deixa eu vir mais para cá. Isso, ó. Então a gente tem esse objeto aqui, pessoal. Olha lá que bacana, ó. Tá bom? Agora, pessoal, é o seguinte. A gente vai pegar... Tá vendo essas linhas que estão em diagonal? Você vai acionar o comando linha, vai pegar aqui e vai mostrar para o SketchUp esta linha que está aqui e vai subir com ela cor-de-rosa para ela vir até aqui, ó, no outro canto, ó. Observem lá que ela ficou cor-de-rosa de um ponto ao outro. Aí eu clico, tá bom? Aí eu tenho que vir aqui do outro lado, comando linha, mesma coisa. Mostra para o SketchUp, trago para cá, ponto a ponto. Perfeito? Então eu interliguei aqui, ó. Posso pegar aqui a borracha e eu vou apagar esta linha, ó. Tá bom? Depois a gente vai apagar essa de cima aqui sem problema nenhum. Eu já mostro para vocês na sequência. E a gente tem que fazer isso, pessoal, na parte de cima aqui e nessa parte de baixo, ó. Então eu venho com o comando linha, linha cor-de-rosa, clico lá. Venho do lado de cá, linha cor-de-rosa, clico aqui, ó. Borracha, clico aqui, tá bom? Vamos fazer aqui nas demais, ó. Vou dar a volta completa, aí você já vai fazendo aí também, tá bom? Vamos clicar aqui. Se ela não ficar cor-de-rosa, você volta aqui um pouquinho, tá bom? Para que ela fique. Vira um pouquinho a câmera também, ó, que vai te ajudar, vai ficar mais fácil, tá? Se você quiser apagar essa face de cima, pode até apagar, que a gente não vai precisar, nem a de baixo, pode apagar, ó. Tá bom? Agora a gente vem nesse de baixo, esse de baixo é o contrário, né, ó, é daqui para cá. Comando linha, daqui para cá, tá bom? Pode apagar aqui. Agora é em cima, né, ó, a gente tem aqui em cima. Isso. Vocês vão ver, pessoal, que o objeto ele vai ficar bem futurista, vamos dizer assim, de certa forma, tá? E ele vai ter, na verdade, 4 pezinhos. Ele vai ter 4 pezinhos para a mesa. E ele vai ter o encaixe ali de 4 suportes, né? Que vai encostar no tampo da mesa, literalmente, tá bom? Então ele fica 4 embaixo e 4 em cima. Vocês já vão ver aí na sequência. Você olhando assim, você pensa que é 5, né? Mas na verdade são 4 pontas. Esta base da mesa, tá? Eu acho que está faltando aqui embaixo, né? Então deixa eu só colocar aqui também isso. Eu acho que é isso, né? Olha lá, demos a volta completa em todos, fizemos todo esse processo. Agora, estas faces de dentro, pessoal, ó, seleciona, apaga, seleciona, apaga, seleciona, apaga. A gente vai ficar só com as barras que estão em volta. Olha lá a situação que a gente tem, ó, olha que bacana, tá? Depois, a gente vem com a borracha, estas linhas aqui, ó, pode apagar. Essas daqui também, essas também, essas também. Ou seja, a gente tem um quadrado em cima, só que o de baixo está numa posição um pouco diferente. Olha lá, estou girando para que vocês vejam realmente todo o objeto, tá? Bom, agora para a gente aplicar essa ferramenta, esse plugin, pessoal, observem que ele está todo em face. Então a gente precisa, de certa forma, transformar ele com um tipo de um volume cúbico. Dá para eu usar ele assim como face? Até dá, mas aí ele vai ficar muito fino, tá bom? Então, ó, vocês vão pegar aqui, ó, nesta base aqui, ó, pode fechar um triângulo aqui e dando a volta completa, ó, tá? Vou fazer na sequência para que todos possam entender aí no vídeo, ó. Eu vou fechando embaixo os pequenos triângulos que a gente tem, que na verdade são 4, né? Ó, e depois eu vou fechar em cima, esses da ponta aqui, ó. Venho aqui com uma linha daqui para cá, ele gera a face, tá? De certa forma, às vezes, pessoal, desenvolvendo esse tipo de objeto, algumas pessoas podem apresentar até um pouquinho de tontura, tá bom? Então, às vezes fala assim, puxa, eu não sei para que lado que eu tô indo, mas faça com um pouquinho de paciência, com cuidado, você vai conseguir fazer direitinho, tá?
Olha só, porque às vezes são tão partes repetitivas que às vezes você não sabe se você já fez ou não, tá? Dá uma conferida. Agora aqui, ó, vamos tentar fechar, vamos ver se ele vai fechar daqui para cá, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Isso, ó, gerou uma face ali. A mesma coisa tem que ser em cima. Quando eu fechar aqui em cima o triângulo, pessoal, ele necessariamente tem que fechar esse lado, ó. Isso, olha lá, fechou os dois lados, ó. Tá bom? Então, vá fechando aí e tem que gerar a face. Se não gerar a face, volta, por favor, faça de novo, porque possivelmente você errou em alguma coisa aí, tá bom? Se seguir direitinho as orientações que eu passei no vídeo, não tem como dar erro, tá bom? E aquilo que eu comentei, este plugin, pessoal, ele exige-se que o objeto, de certa forma, não é necessariamente, né, uma regra, mas de certa forma o objeto tem que estar perfeito, né? Para que fique bacana também na hora que ele faz a questão lá da modelagem, tá bom? Olha lá, então, vamos fechar aqui, ó. Olha aí, pessoal, o objeto todo completo, dá uma rodadinha para ver se tá legal. Agora é o seguinte, pessoal, vocês viram que nós fizemos uma base com 1,40 m por 1,40 m. De certa forma, isso é bem grande. Então, o que você pode fazer? Aqui, neste exato momento, você pode transformar isso daqui em um grupo, ó, cria um grupo, e aí você tem um quadrado, ó, olha lá, ele gera dentro de um quadrado. E aí você pode fazer algumas correções na escala. Por exemplo, se você quiser uma base mais estreita, você liga o escala, clica aqui, ó, nesses que estão em diagonal, segura o Ctrl, e aí você, de certa forma, deixa eu ver se é o de cima ou de baixo, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você pode clicar e aí você vai conseguir aumentar e diminuir. Se você não conseguir aumentar e diminuir a parte que você quer, então necessariamente você tem que selecionar essas faces aqui, ó. Deixa eu desassociar para que vocês vejam, ó. Eu vou clicar duas vezes aqui, vou clicar duas vezes aqui. A gente poderia ter feito isso antes, na hora que eles ainda estavam, eles estavam com a face, ficaria até mais fácil, tá? Mas olha só, selecionei toda a parte de cima, venho com o escala, olha lá, ó, a mesma situação. E aí eu venho segurando o Ctrl, ó, aí eu consigo aumentar ou diminuir. Aqui ele vai acabar explodindo, pessoal, ó, é inevitável. Então o que eu aconselho? Se você precisar de uma base mais estreita, então faça essa correção, se a parte de cima é mais estreita ou a parte de baixo mais estreita ou mais larga, antes de fazer todo o objeto. Tá bom? Na hora que você fez lá o quadrado, ó, por exemplo, ó, vou pôr aqui, ó, 1,1 apenas para exemplificar rapidinho, ó, para vocês, ó. Então vocês se lembram que eu fiz isso daqui, né, ó. Encontrei lá o meio, fiz uma linha azul, apaguei tudo isso daqui. Opa, deixa eu só apagar essas daqui, ó. Isso. Eu peguei então esse objeto, vim com o rotacionar, cliquei aqui, cliquei para cá e joguei no verde. Não foi isso? Olha lá. Olha lá que bacana, ó. Então, neste momento aqui, ó, antes de você fazer todo o processo, se você quiser que a parte de cima da mesa seja mais estreita, aí você seleciona aqui, vem no escala, ó, e aí você ajusta aqui, ó. Tá? Se você quer essa parte mais estreita, ou ao contrário, ó. Olha lá. Então, o processo é o mesmo, e aí depois você gera a forma já ajustada, tá bom? No nosso exemplo aqui, ó, eu vou deixar desta forma mesmo, por inteiro, que vocês viram que é uma mesa redonda, bem grande, e aí fica mais fácil, tá? Muito bem, olha lá, vou clicar aqui novamente, vou criar um grupo, e estando o elemento selecionado, então eu clico no comando. Olha lá, pessoal, como é que ficou, ó. Tá bom? Aí eu vou clicando no sinalzinho de mais, para ele deixar as formas mais suavizadas. Dependendo do tamanho do objeto ou da complexidade do objeto, pode ser que demore um pouco o processamento. Pessoal, olha lá que bacana, ó. Bem legal, né? Nosso formato aí do objeto. Tá bom? Depois a gente vai vir aqui e deixa eu selecionar, né, para que habilite as ferramentas. Vou colocar nenhuma. E olha aí, pessoal, a complexidade, ó, desse objeto que a gente fez, né? Como a base aí da nossa mesa, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal, como a nossa aula já está ficando um pouquinho mais extensa, eu vou deixar este exemplo aqui para vocês aí no vídeo.
E vou deixar mais 2 exemplos, um com a base mais aberta, outro com a base mais estreita, salvos aí dentro do arquivo tema da aula 5, tá bom? Aí caso você queira, ou de repente você não quis baixar o plugin, ou não conseguiu baixar o plugin, esses arquivos estarão aí disponíveis para vocês, tá bom? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A gente fez lá então a publicação, vamos dizer assim, do nosso vasinho de planta lá no Armazém 3D, como vocês viram no começo do vídeo. A gente fez aqui a base da nossa mesa, tá? E aí na próxima aula então a gente faz o tampo e faz aí também as cadeiras. As cadeiras já são um pouquinho mais complexas, é uma situação mais complexa, mas aí eu mostro em detalhes para vocês, combinado? Pessoal, um grande abraço, aguardo vocês então aí na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!